está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 2 de maio de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Bom dia para quem nos acompanha na nossa Face, nosso live, a nossa live no Face. Agora a nossa abertura aqui no nosso Debate 93. Você está acompanhando a gente aqui no Facebook da 93 FM. Então tem a nossa live de abertura no Face da 93 FM. Seja muito bem-vindo. Fique muito à vontade aqui entre nós. É bom demais ter você também aqui com a gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Um tchauzinho pra turma do Face acompanhando a gente. Lembrando que 968038319 é o nosso WhatsApp. Você participa dando opinião no debate de hoje, mas também conta pra gente se hoje é aniversário do seu pastor, ou aniversário da sua pastora, ou da esposa do pastor, ou do esposo da pastora, caso eles não sejam pastores. Não esquece de contar o nome da igreja. E esta semana, com uma ideia do JR, que tem sido brilhante, a gente começa dando aí os aniversários das igrejas. Hoje a sua igreja está fazendo aniversário, sabe quantos anos ela está fazendo? Se você souber, conta pra gente. Se não souber, não tem problema não. Só diz assim, hoje é aniversário da minha igreja. Conta o nome da igreja que a gente aqui ao final também vai agradecer a Deus aí a vida das nossas igrejas, porque igreja longeva é uma bênção. Muito bom, minha gente, muito bom. Sua participação com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Participação efetiva direto aqui com a gente e em todas as nossas, através de todas as nossas plataformas. Estamos transmitindo o nosso Debate 93 de hoje para o Rio, para o Brasil e para o planeta. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Começando o nosso programa de hoje com o tema 01, o que fazer quando precisamos ensinar o certo, quando no passado nós mesmos não fizemos. Na hora de educar, o que pesa mais, dizer ou viver? Como inspirar meus filhos a terem uma vida relevante quando a gente não viveu isso? Qual o segredo de viver uma vida que realmente vale a pena e marca gerações? Eu quero começar ouvindo o Bispo Sérgio Nonato. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Como analisa o senhor esse assunto, Bispo? JR, bom dia aos debatedores, bom dia a todos os nossos ouvintes. E assim, quando eu observo o texto para o debate, o que fazer quando nós precisamos ensinar o certo, quando no passado nós mesmos não fizemos. Assim, particularmente, e cada um vai olhar de um ângulo, ter uma visão, né? Mas eu acho que não é muito difícil. Não é muito difícil ensinar o certo quando no passado você fez o errado. Por quê? Porque você já errou, porque você já falhou. E aquilo que você um dia fez e não foi bom para você, eu acho que é muito fácil você sentar com a geração, com os filhos, com os netos que você está ensinando e orientar e mostrar para ele o quanto foi ruim aquilo que você fez, o quanto não prestou, quais as consequências que você teve em relação ao erro que você cometeu. E claro que nós estamos vivendo em um tempo em que ensinamento sempre foi muito difícil. Porém, nós estamos vivendo em um tempo em que o ser humano se torna independente muito cedo e, por se tornar independente, ele acha que não deve tomar conselho de ninguém. Mas a Bíblia vai falar que aquele que ouve conselho, ele é sábio, né? E
é bom ouvir o conselho daquele que um dia fez, não deu certo, errou, quebrou a cara, se arrebentou, né? Ouça e pratique, porque eu tenho a certeza de uma coisa: vai dar certo, hein? Muito bem, quero continuar ouvindo a sua opinião, sua participação com a gente no programa de hoje. O pastor José Derivaldo, muito bom dia, seja bem-vindo, irmão. Bom dia, JR, bom dia para os nossos ouvintes. Olha, o tema, ele é bom, é oportuno e oferece vamos dizer assim, um vasto ângulo para nós conversarmos sobre coisas bem necessárias. O texto, o ouvinte questiona o seguinte: como fazer quando você teve um comportamento bem errado no passado, ou remoto, ou quase, ou vamos dizer assim, eminente, e agora você tem que ensinar coisas que contradizem o teu passado. Olha, como o pastor acabou de falar, você pode usar justamente como exemplo para exaltar a graça de Deus. E nós fazemos isto com as pessoas que não tem nenhuma dimensão racional. Só tem uma coisa, existem muitos passados que eles são, vamos dizer assim, catastróficos, e pelo menos na minha denominação, era muito comum ouvir as pessoas contar esses testemunhos. E é muito bom para você, quando você está lidando com adultos, com pessoas racionais. Agora, quando você tem um auditório com crianças e adolescentes, tem que lembrar que o comportamento influencia e está ali evidenciado um comportamento e se conta isso, conta aquilo. Eu me lembro muito bem no tempo, quando eu me converti há mais de 40 anos atrás, costumava levar as pessoas para dar os testemunhos, e as pessoas contavam aquele troço e levava, por exemplo, 40 minutos contando só as desgraças. Aí depois, a pessoa no final, quando o pastor já não tinha mais tempo, estava impaciente, aí ele dizia: e aí a graça de Deus me alcançou e hoje eu sou isso, aí eu sou o pastor, o presbítero. Aí dizia: o que ficou internalizado para as crianças e adolescentes? Que o caminho para o ministério passava por aquela lama. E nós vamos ver que vamos dizer assim, deixa eu ver, há uns cerca de 20 anos atrás, foi feita uma pesquisa e 92% dos integrantes do crime organizado eram filhos de evangélicos. Essa pesquisa até foi influência do governador, ela não foi publicada, ela foi barrada, ia sair na revista Veja. Então, só para nós entendermos o seguinte: o nosso comportamento passado, ele não influencia em nada quando nós vamos dar testemunhos para pessoas com um nível de racionalidade. Agora, devemos lembrar, por exemplo, não sei como vocês interpretam, mas a Bíblia diz o seguinte: convém que o bispo, que naquele tempo seria o pastor presidente, o bispo seja irrepreensível. Não sei como nós podemos interpretar, porque está no auristo, e eu interpreto da seguinte maneira: que o bispo tenha sido até agora irrepreensível. Então, por que o bispo e não todos os crentes? Porque o bispo, ele serve de exemplo. A vida dele é o espelho. E quando as pessoas olham a vida dele, não olham o presente dele, senão o meu pecado do mês passado não teria nada a ver com o meu discurso. Pastor Fábio Serafim, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Obrigado, meu amigo JR, todos os irmãos aqui da mesa, todos os ouvintes e agora telespectadores também. Deus abençoe, uma ótima manhã. O tema é muito legal, é muito bom, eu acho que é um tema, como sempre aqui o pessoal da rádio traz temas muito cotidianos, né, desse tempo e que alcança várias pessoas. Eu acho que cada um tem uma história. E tentar compreender, é óbvio que a gente está analisando a partir de um prisma aqui, mas cada um tem a sua história. Paulo tinha a história dele, que falava: sejam meus imitadores, só que esse mesmo Paulo um dia matava crentes. Era um assassino, consentiu com a morte de Estevão. Então cada um tem uma história. Sobre todas as coisas, eu acho que é muito bom a gente compreender, e acho que esse é o cerne do assunto, é que nós, irmãos, não somos o centro do evangelho. Nós somos alcançados pelo evangelho e transformados pelo evangelho, mas o evangelho nunca apontou para nós. Ele aponta para Jesus e a sua obra que é feita em nós. É evidente que
pós o encontro com o Evangelho, buscamos viver uma vida de justificação, uma vida parecida com a de Jesus. Mas mesmo depois de você ser um crente, você vai errar. Você vai ter vacilos, você vai ter erros. E isso não te leva a ter uma vida de, por exemplo, não falar das coisas de Deus para alguém por não ser um exemplo. Pelo contrário, como disse o pastor aqui, isso precisa apontar, no fim das contas, para a glória de Deus. É a graça de Deus que vai ser realçada sobre todas as coisas. Eu acho que hoje aqui, o que a gente vai conversar é muito mais do que tem a ver com Deus, com a sua bondade, e não conosco e com a nossa mão, com a nossa força, com o nosso braço. São 11h12, quase 11h13. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora aqui no Facebook da 93 FM, na nossa live de abertura. Amanhã tem mais, com a graça de Deus, e o programa continua no ar. Você continua participando com a gente, porque é sempre um privilégio muito grande ter você aqui. A nossa live, o nosso vídeo vai estar disponível, continua disponível aqui no Facebook, você pode compartilhá-lo. Ali, exatamente ali, você pode trazer a sua opinião sobre o programa de hoje, trazendo o seu ponto de vista, o seu olhar, a sua análise, porque isso ajuda a gente a compor aqui o programa, e você faz parte dessa história. Obrigado, gente. São 11h13 na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Gente, uma coisa é a perspectiva de que alguém foi muito bem no passado, tá ótimo até aqui, tá vivendo muito bem, graças a Deus por isso, tá lutando contra as suas dificuldades, ou alguém que teve um encontro com Cristo e deste encontro com Cristo em diante viveu uma transformação generosa da parte de Deus, tem a ação do Espírito Santo, mas também tem o empenho do indivíduo, a batalha dele, a luta por santificação. Mas tem também aquelas pessoas que falam uma coisa e fazem outra, e talvez seja esse um dos pontos para serem observados também. Um pai que chega para o filho e diga assim: meu filho, nunca deva nada a ninguém. Agora, se você eventualmente tiver alguma dívida, pague a sua dívida em dia. E esse pai deve a outras pessoas, o filho já viu, ou o pai e a mãe diz assim: olha, meu filho, nunca minta, nunca use da mentira na sua vida como parte da sua estratégia. E aí o próprio filho, filha, vem os pais mentindo um para o outro, mentindo para outros, mentindo para as pessoas, enfim, esse tipo de descompromisso que fica evidente com a prática. A prática revela a ausência da verdade, ou seja, entre o dizer e o viver há uma diferença. Como ajustar essas pontas, queridos debatedores? Como eu comecei falando aqui, na verdade, essa situação do ensino já é muito complicado hoje. Porém, nós temos que entender que quando nós constituímos uma família, né, nós devemos realmente entender que nós estamos constituindo algo muito sério, é uma responsabilidade. Deus está nos dando uma responsabilidade enorme, gigante, né, de nos entregar filhos para nós realmente administrarmos a vida dele, levar ele à fase adulta e encaminhar ele para a vida. Sim. Então, assim, nós temos que entender isso. E o que nós temos visto é que as pessoas simplesmente querem fazer filhos, né? Elas querem transar. E aí, nesse negócio de transar, vai vir um filho. Então, isso já começa a falta de responsabilidade quanto a essa visão de vida, de família, exatamente, de constituição de família. Então, nós como pastores, como líderes, como presidentes de instituições, como a igreja, nós precisamos entender que nós também não estamos livres de ensinar isso à nossa juventude, que a constituição da família é algo muito sério, que não é só gerar o filho, mas é preparar tudo isso para quando ele chegar na fase adulta, ele saber que você foi um exemplo para ele. E, voltando ao assunto, não se apegar ao fato de você ter errado. Eu errei, não posso ensinar. Não existe isso. É no erro que a gente vê, como já disse aqui os pastores, a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus pela nossa vida. Pastor Nonato, o senhor falou uma coisa muito interessante, né? A Salmo vai dizer que os filhos são a herança do Senhor. Quem é que recebe a herança? Uma criança, por exemplo, pode receber herança? Não. Você recebe uma herança quando você tem a idade
você está no momento apropriado para poder receber a herança e aí então poder cuidar dela, que nem sua é. Por isso que os filhos não são seus. Por isso você tem que cuidar deles com a maior preciosidade da sua vida, porque se você não sabe, um dia você vai prestar contas a Deus por eles. Eu digo isso toda vez que eu vou apresentar criança na minha igreja para os pais. Esses filhos que nós estamos apresentando, na verdade, não pertencem a vocês. Esse filho é de Deus e vocês um dia vão ter que prestar contas a ele com o que vocês fizerem. Então eu acho que, de fato, começa uma consciência desde a concepção. Eu acredito, né? O caso, o que o JR trouxe foi uma atualização dessa situação. O caso aqui está falando no passado, e aí no passado não tem jeito, é a graça de Jesus, e eu acho até que é nobre e honroso quando você, pai, conversa com seus filhos e mostra para eles que você, biblicamente dizendo, não é perfeito. A Bíblia não aponta para uma perfeição sua, é o que eu estava dizendo no início. Você não é o centro do evangelho, mas é evidente que nós temos um exemplo a dar. Nós temos um exemplo a doutrinar, né? Nós temos algo a revelar aos nossos filhos. Pais, precisamos da graça de Jesus para isso. Precisamos da bênção, do amor de Jesus, de muito ensino bíblico, de compreensão para inspirar os nossos filhos, que na verdade traduzem uma geração que não tem exemplos e não tem modelos. Olha, a situação é tão complexa, queridos debatedores, que o passado, existe uma frase, o passado me condena, né? E existem coisas que foram feitas anteriormente que elas naturalmente elas não têm volta, né? Elas já foram realizadas, já foram feitas, as consequências estão aí. Um ouvinte nosso, ele conta uma história que parece criada, parece uma história inventada. Tamanha tamanha dificuldade da gente trazer isso para uma realidade, imaginar que uma pessoa tenha passado por esse tipo de circunstância. Eu vou ler e quero a sua atenção, ouvinte amado, para essa realidade que é aqui compartilhada por um de nossos ouvintes. Quando jovem, diz ele, engravidei 2 pessoas praticamente no mesmo mês. Então eu me casei com uma delas e a outra eu esqueci. Após alguns anos eu me separei e resolvi registrar o outro menino. Só que eu reatei com a minha esposa e voltei a esquecer do menino. Já faz 13 anos que eu não vejo esse menino. Hoje eu sou crente, sou batizado e a minha esposa também. Mas a minha esposa não aceita de forma alguma que eu vá atrás do menino. O que eu faço? É o que pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Está nos acompanhando agora, acabou de compartilhar com a gente a sua história, a sua experiência aqui pelo WhatsApp. Olha, eu daria para... Pode falar para ele. Eu daria para esse irmão o mesmo conselho que Deus deu para Abraão. Dá ouvidos a Sara, tua mulher. Abraão, o caso de Abraão era semelhante ao dele. Abraão tinha que despedir o filho dele. Era filho dele, ele amava, tinha apego, tinha sentimento, tinha tudo. Aí Sara criou um problema em relação ao menino e mandou que despedisse. Abraão ficou muito... Claro, quem é que não fica triste? Muita gente hoje despediria a mulher, mas aí Abraão foi consultar Deus, Deus falou, sabe o que? Paz, meus senhores, que dói. Deus falou que ele desse ouvidos a Sara. Então, o seguinte, só lembrando uma coisa, casamento é coisa muito séria, pacto entre 2 pessoas é coisa muito séria. E o que foi que Deus fez ali? Deus estava respeitando justamente isso aí. Deus estava respeitando um pacto que existia. Abraão e Sara, por causa do pacto, eles se tornaram um. Eles se tornaram um. E o filho entrou ali vamos dizer assim, por alguma circunstância da cultura daquele tempo, devido a alguma conjuntura cultural, o filho entrou. Só que não estava acima do casamento, do pacto do casamento. Então, como é sério isto aí? Então, esse irmão, ele vai ter que engolir a dor dele e respeitar a mulher. Coisa dura. Amigo, mas é verdade. Bom dia, Deus abençoe a sua vida. Com carinho, com todo carinho e respeito ao pastor Derivaldo, eu discordo do que ele está falando pelo seguinte, com todo carinho e respeito. Por quê?
Porque, primeiro que Abraão, quando teve o relacionamento com Agar, ele já era casado, já tinha a vida dele com Sara, ele tentou ajudar Deus, ele só complicou o negócio na vida dele. E aí, Deus toma uma atitude Deus dá uma ordem em cima de uma atitude errada que ele toma. O seu caso é bem diferente. Claro que o pastor está coberto de razão em preservação do casamento. Só que o seu caso foi diferente. Você não era crente, você conheceu as duas meninas, teve um relacionamento quase que no mesmo dia com essas pessoas, elas engravidaram no mesmo tempo e você ainda sem ser crente, registrou a criança, resolveu registrar e hoje você sofre porque essa criança está lá do lado de fora. Você imagine as emoções dessa criança, sabendo que tem um pai, sabendo que tem um registro, né? Claro que você deve fazer tudo no amor. Você agora é crente, sua esposa é crente, estão em Deus, são novas criaturas. É muito mais fácil a sua esposa hoje entender isso, você sentar e resolver em Cristo essa situação. Agora, meu filho, pensa na vida do teu filho, o seu filho é sentar e conversar, não é discutir, não é achar que tem que resolver de uma forma radical para trazer problema para o casamento. Agora senta e faça a sua esposa entender em uma ótica de Cristo, uma ótica bíblica, uma ótica cristã, uma ótica de amor, uma ótica da graça, sabe? Para poder realmente você atender essa criança que tem 13 anos e que hoje deve estar sofrendo, e ele não tem nada a ver com a sua irresponsabilidade do passado, tá me entendendo? Não faça a criança sofrer, não faça essa criança ter as emoções totalmente feridas, né? Hoje com 13 anos, no seu crescimento, por causa de uma atitude que você tomou errada. Senta com a sua esposa, faça ele entender. E em Deus, eu tenho a certeza que a graça vai invadir e vai fazer você resolverem isso e atender essa criança. Só que enquanto a esposa não concordar, não crie briga por causa disso. Espere ela mudar. Em 1 minuto, deixa eu responder. Tem uma frase muito boa, que não é bíblica, mas tem muito de Bíblia nela, que fala o seguinte: o certo é certo, mesmo que todo mundo faça errado. E nem todo mundo diga o contrário. E errado é errado, mesmo que todo mundo diga que é certo. Então, de alguma forma, biblicamente dizendo, meu irmão, com muito respeito que a gente fala isso, mas não existe a possibilidade de você abandonar o seu filho por causa de um posicionamento da sua esposa. É como se o erro de trás agora justificasse o erro desse momento. E se você errou tanto lá atrás, não tem como fechar os olhos para agora. Agora é hora de botar ordem nas coisas. Então, se você vai gerar um problema dentro do seu casamento, meu irmão, ame a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a minha esposa. Tá com 8 meses agora, tô doido para ver minha filha nascer, mas eu amo muito mais a Deus. E se eu tivesse no seu lugar, eu ia chamar a minha esposa, eu ia abrir a Bíblia com ela, a gente ia ler a Bíblia junto, eu ia chamar o meu pastor, a gente ia orar junto, ela poderia ficar bicuda, mas eu ia orar e pedir pela graça de Jesus que Deus com certeza viria a intervir. O que você não pode é jogar fora a Bíblia, jogar fora o Evangelho para satisfazer talvez um capricho emocional ou algo do gênero. Deixa eu imaginar aqui, porque trago isso aqui como fruto da imaginação, mas vocês sabem, resultado da própria experiência que vocês 3 também têm. Mais do que o menino, tem uma mãe aqui nessa história. E é possível que essa esposa esteja talvez até um pouco mais preocupada com a mãe dessa criança do que com essa criança especificamente. O que essa mãe representa para esse esposo. Cabe a você, marido, demonstrar que não significa nada do ponto de vista emocional, não há nenhum tipo de relacionamento, não há absolutamente nada disso. Mais um pouco, uma criança significa também um certo investimento, e é possível que esta esposa esteja enxergando o que qualquer um pode olhar mais à frente. O dinheiro é pouco, vai ter que ser compartilhado. Se houver herança, essa herança tem que ser compartilhada. Estou trazendo os elementos econômicos aqui, porque em geral a gente não vai discuti-los, mas eles estão presentes. Existem. E não dá para dizer que uma pessoa não pensa isso, tá? Não vou considerar que não, isso nem passou pela minha cabeça, até acredito. Mas este elemento econômico também está presente. Então, a reação dessa esposa pode ter 1, aspecto econômico, 2, aspecto emocional.
Ou seja, isso tem que ser tratado pelo marido com ela, para que ela possa compreender que, de fato, economicamente, não tem jeito, porque ele tem responsabilidade. Já está registrado? Certo? Ele tem responsabilidade. Ele tem que assumir, ele tem que cumprir, ele tem que honrar, e desse momento em diante essas coisas têm que ser vistas. E é bom, querido ouvinte, a esposa dele, né, entender que ainda que se perca, aparentemente, na verdade, quando é justo, é um ganho. Zaqueu perdeu dinheiro, mas porque ele foi justo, Deus de alguma forma honrou. Nós não conhecemos a história dele pós-conversão, mas considerando todos que nós conhecemos pós-Cristo, a vida da pessoa é infinitamente melhor. Foi salvo. Não é? Então, quer dizer, não tem nem comparação esse aspecto. Mas o aspecto emocional talvez seja para ela um dos pontos. Essa mãe dessa criança volta à história, aparece ali, então ela precisa ter muita sabedoria para poder lidar com isso. E o marido precisa conhecer todas essas possibilidades. Sim. Que podem estar na mente dela e que ela vai ter que, em algum instante, ele vai ter que discutir esse assunto com ela. Na verdade, JR, essa problemática toda é o caos gerado pelo pecado. Então, de alguma forma, meu irmão, é a consequência de tudo aquilo que você fez, né? É o resultado do pecado, como descrito aqui, de você ter ido lá e ter ficado com duas mulheres ao mesmo tempo e tudo mais. No entanto, cara, agora é a hora de acertar as coisas. Agora é a hora de trazer luz. A Bíblia fala que ele é o pai das luzes. Precisa iluminar isso. E aí, o que tiver que ser tratado, vamos tratar. Se a esposa não consegue aceitar, chama o pastor, vamos pro psicólogo, vamos conversar, estabelecer, como o JR colocou aqui, as questões judiciais, mas no fim das contas prevalece a vontade de Deus, a Bíblia, uma vida pautada no evangelho de verdade, para que a gente não veja tanta vida pautada no evangelho fake como a gente tem visto. Eu acredito até que o teu filho, a tua esposa, daqui a um tempo vai te honrar muito mais do que antes. E eu acho particularmente que agora está até mais fácil de resolver a situação, porque não é só você que está em Cristo. Ela também está em Cristo. Então, a coisa se torna muito mais prático, mais fácil de ser resolvido em oração, ainda que ela diga que não aceita, chama ela para oração, fala, vamos orar sobre esse caso, e Deus vai mover o coração. Quanto ao aspecto financeiro, eu acho que já existe o problema do aspecto financeiro, já vista que você já registrou a criança. Mas não tem investimento ainda, pastor. Esse que é o ponto desse, porque às vezes a pessoa tá lá, é o seguinte, o cara registrou lá em 1523 e, como ele falou, largou para lá. Mas lá em 1523, agora qualquer pessoa, Jota, já procura querendo a pensão, então... Mas o que eu estou dizendo é exatamente isso. Quer dizer, até agora, com a criança abandonada, não tem investimento. Quando trouxer essa criança para perto, vai ter investimento. E tem que ter mesmo. Eu estou dizendo isso aqui para deixar claro. Se o homem é o pai, ele tem que assumir a sua função de pai financeiramente. Eu estou dando o ponto de vista da mulher dele. Dizer assim, olha, a gente está com... Dou um exemplo. Nós estamos passando por dificuldade financeira tendo só três bocas aqui. Entendeu? Vem mais uma boca, eu estou dizendo que isso é um aspecto humano. E não adianta dizer, isso não pode passar pela cabeça da pessoa. Como é que não passa? Qualquer pessoa que administra uma casa sabe que uma boca custa X, duas bocas custa X, três bocas. Então a pessoa pode estar numa análise que é equivocada, não é justa, não é correta, mas ela é da natureza humana pensar isso. Mas esta é uma questão que deve ser vencida, porque não há como discutir isso. Pense se fosse o oposto. Seu marido que está aí contigo hoje vai embora. Ele não deveria assumir a responsabilidade de pai com o seu filho, com os estudos dele, com o apoio que ele precisa? Teu filho, o apoio que teu filho precisa para educação, saúde, alimentação dele. Então são responsabilidades, não apenas que a lei exige, mas que o evangelho exige. Ok, mas nós estamos olhando de um ângulo dele ir lá e buscar a criança e trazer para dentro de casa. Mas essa assistência que de repente ele está querendo dar... Não é o fato de trazer a criança para casa. Não necessariamente trazer para dentro de casa, pastor. É uma vez assumido, ele em Cristo, uma vez assumido, ele tem responsabilidade. Ele deve pensão a essa criança, ele deve pagar os estudos dela, ele deve pagar a alimentação dela, ele deve pagar outras despesas que essa criança tem. Isso é feito, isso pode ser feito um acordo judicial, ou isso pode ser feito um acordo de homem.
O cara vai lá assim, eu vou honrar isso aqui, porque tem 13 anos. Ele registrou há 13 anos, hoje ele não registra mais. Já foi feito o registro, ele abandonou. Então ele não tem que recompensar os 13 anos. Mas ele precisa assumir algumas despesas que são importantes aqui, a não ser que a mãe da criança diga, eu não preciso. Isso aí, mas eu acho que a preocupação dessa mãe, porque ele já registrou, eu acho que a preocupação dessa mãe é mais a outra mãe do que... Isso, né? eu também mais acho a outra mãe. Eu e eu acho que isso daí ela vai ter que vencer. Não tem jeito. Porque se o senhor não guardar a cidade, meu filho... O que JR está trazendo são outros elementos, né? Que fazem parte dessa composição. Eu acredito que poderíamos ter muito mais outros elementos. O certo continua sendo certo. Agora a gente vai arcar com as consequências disso. Então, se tiver que ficar com menos dinheiro no mês, que fique e honre o seu compromisso como pai. Se tiver que, de repente, resolver uma questão com a sua esposa, que resolva, traga o psicólogo, vamos chamar o pastor, que resolva. Mas isso não é o mais importante na minha percepção, embora seja muito importante. Olha, o mais importante é que a gente, de fato, decida encarar isso como uma pauta bíblica e evangélica. O nosso ouvinte continua opinando, pastor, e ele traz aqui, ele continua descrevendo a situação dele. Ele diz, olha, deixando claro, na época eu não era casado, eu era uma pessoa do mundo. Acho que isso está claro aqui, ele teve relacionamentos próximos, ele era, enfim, não era cristão. Ok, tá aqui, tá dito. Aí ele diz o seguinte: minha esposa pensa mais no lado econômico do que no lado emocional. Então você tem dois lados aqui. E no que o meu filho mais velho vai achar da situação de ter um irmão fora do casamento. Então, o aspecto econômico é o que, segundo ele, ela vê. E o aspecto emocional é o que ela vê a partir do filho deles. Então, volto a dizer, essa mensagem entrou aqui agora. Economia e emoção, elas andam juntas. Tem pessoas que, por causa da economia, misturam com a emoção e o oposto também. Mas são dois elementos que estão sobrepostos aqui para análise e para avaliação. O fato é o seguinte: esse leite já foi derramado. Sim. Isso aí. Tá certo? Ele está dizendo aqui, não tem pensão da minha parte, não tem na sua opinião. Pode ser que na opinião de um advogado tenha. Então, quer dizer, não tem, assim, você não tem pensão hoje. Mas é necessário que haja aqui um cuidado bastante grande por causa desta criança que está ali. E agora você que está ouvindo a gente é nova criatura. As coisas velhas. O que são coisas velhas? Não é que esqueceu o que aconteceu, não. Esse é o ponto. Você está vendo as transformações. O que você fez de errado, você não faz mais. Você mudou. E agora você tem um senso de justiça que é muito maior do que era antes. Que é muito maior do que era antes. E se olhar pro lado e falar, não, mas tem um amigo meu que não paga, outro ali que nunca deu nada, olha, isso vai ter um monte. Agora, o seu modelo passou a ser diferente. O modelo de Cristo, meu irmão, o que o evangelho traz, pastores, vamos lá. Ele tem que viver agora uma vida em Deus, nova criatura. Então, o fato dele não estar fazendo, ele vai ter que fazer, não tem jeito. Porque senão, como é que ele vai requerer de Cristo, às vezes, algo para a vida dele, se ele não está vivendo isso? Então, é consequência. Ele errou lá atrás e hoje ele está em Cristo, a verdade é filha da luz, tudo bem que ele tem outro filho, ele vai ter que tratar desse assunto, como disse o pastor, junto a um pastor, junto a um psicólogo, para poder realmente ele trazer à luz tudo que está escondido, tudo que está nas trevas. E quanto à vida dele, ele está em Cristo, meu irmão. A justiça de Deus vai ter que ser operada aí. Eu acho que se você, né, ele está ouvindo a gente agora, que bom que ele deu essa segunda colocação aí, mas eu acredito de verdade que se você entregou a sua vida para Jesus e Jesus, caramba, já justificou você está justificado, você é uma nova criatura e você tem essa postura, é pior do que antes. Torna-se pior do que o teu pecado, porque isso é um pecado, torna-se pior do que antes. É o que eu disse naquela hora, o certo é certo, o errado vai ser errado, como o JR disse, não importa a pessoa do lado ou do outro. Ou o evangelho será a luz a partir de nós para fora, e aí, meu irmão, Deus vai te dar graça, vamos
buscar alguma outra coisa, que trabalhe dobrado, enfim, que se dê um jeito, mas ou o evangelho reverbera de nós para fora, dando testemunho de Cristo, ou então a gente vai ser pior do que o primeiro estado. E pecar em cima de outro pecado, eu acho que vai piorando a coisa, cara. Você veja, foi citado aqui Zaqueu. Zaqueu, ele quando viu que podia ter pecado e que o povo estava acusando ele falou, se eu fiz, eu restituo. Ou seja, eu não quero continuar pecando, né, em detrimento do pecado que eu já cometi. Eu quero consertar todo o meu erro. E Jesus não pediu ele, hein? Isso aí. Jesus não chegou para ele. Mas entrou, né? Entrou nele, né? Então, vejamos. Então, o rapaz tem que, realmente, ele não pode negar o filho. Agora, ele tem que saber o seguinte, o que ele tem que acertar com a mulher dele, porque a mulher pode ficar insegura. Ele tem que atrair o filho para ele e não ele ser atraído para o filho. Quer dizer, ele tem que puxar o filho para perto dele e não ele ir para o convívio junto do filho, porque está junto com a outra mulher, vai deixar a mulher insegura. Nada pior do que para uma mulher do que comparação. E uma comparação com o objeto presente deve doer muito mais. Eu acho, só pra gente finalizar, eu acho que ele pode atrair muito, pastor, o filho para ele, pastor José Derivaldo, quando ele diante do filho fala, meu filho, eu errei lá atrás. Eu fui fraco, eu errei, mas eu creio em um Deus que perdoa e ensina o evangelho. Não, é claro, eu estou apenas complementando o que o pastor está eu estou me referindo à convivência. Sim. Porque vai ter que ter convivência. O filho vai querer... O filho já tem 13 anos, o filho já pode optar diante do juiz para morar com ele. Pode dizer, não, eu quero morar com meu pai. É uma opção diante da lei. Gente, a partir dos 12 vários anos. ouvintes contando as suas histórias. É impressionante como tem gente ouvindo a gente agora. E a gente às vezes entra em assuntos alegres, divertidos, as pessoas riem, comentam, compartilham, e a gente não tem ideia das dores dos nossos ouvintes, e não são poucos os que estão escrevendo aqui para o nosso WhatsApp agora, contando as suas histórias. Vou ler uma história que representa a história de muita gente. Essa história lembra a minha. Eu nasci de um namoro dos meus pais e sobrei na vida deles. Meu pai casou e nunca disse que eu existia na vida dele. Nunca me procurou e nem me reconheceu como filha no documento. Hoje ele é falecido e eu nunca vou poder dizer quem é o meu pai. Financeiramente, ele nem se lembrou de mim. Hoje tenho 44 anos. A esposa dele e minhas irmãs nunca vão saber da minha existência. A minha mãe me apresentou à minha avó paterna no dia dos meus 15 anos. Minha mãe também me abandonou. As dores dessa ouvinte representam as dores de muita gente. De muita gente. O nosso ouvinte, sobre o qual nós estamos conversando, escreveu um pouco mais. Ele disse, mas eu indo à criança e me acertando com ela, eu vou querer pagar a pensão. Isso é certo, pois eu sou uma nova criatura. Mas como convencer a minha esposa que terei que pagar todo mês uma pensão e tirar dos meus 2 filhos que tenho hoje? Então seríamos 5 bocas e não mais 4. Então, irmãos, quero dizer para vocês o seguinte, ele já sabe o que fazer. Ouvinte, você já sabe o que tem que ser feito. Então tome a sua atitude. É hora de tomar atitude. Você sabe o que tem que ser feito. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê graça, que Deus te dê a direção para que você haja literalmente de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando à sua vida para que você faça. Deus há de dar a você sabedoria e dar a você coragem e atitude para você cumprir aquilo que Deus já determinou que você faça. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, 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 larará.
Como é que a gente lida, queridos debatedores, pastor José Derivaldo, bispo Sérgio Donato, pastor Fábio Serafim, com um número de pessoas que aqui tá me assustando. Me assusta o número de pessoas com essas dores. Gente que foi abandonada, literalmente abandonada. Gente que às vezes nem teve a oportunidade de conhecer os pais, ou o pai, ou que foi abandonado por ambos. É muito abandono, gente. É muito abandono. Gente que passou por isso, olha, tô com 33 anos e há 4, o meu pai me procurou querendo me registrar. Registro. Como se não existisse. Sabe? Eu ouvinte dizendo, eu não quero ter nenhum relacionamento com ele. E a gente acaba dizendo, não, você tem que perdoar. Tem que perdoar. Biblicamente tem. Perdão é um milagre. Tem que acontecer um milagre para uma pessoa que é abandonada desde que passou por poucas e boas, gente que andou de casa em casa, de colo em colo, gente que não teve na festa da escola e o pai nunca foi, sabe? E estava com outra pessoa e de repente a pessoa conhece o caso da outra casa, entendeu? Que a outra casa eles vivem bem estabilizados, mas aqui na nossa casa nós passamos dificuldade o tempo inteiro, isso não é fácil. Então eu quero aqui me solidarizar com essas pessoas, porque são dores muito fortes que as pessoas passam. Sim. É verdade. Eu também fico muito triste em saber, nós estávamos comentando aqui agora, eu e o pastor Fábio, sobre essa multidão, né? Que vive aí, que está vivendo isso daí, por causa da irresponsabilidade, da falta de compromisso. Foi o endeusamento do prazer, né? Assim, eu vou falar uma coisa aqui, gente, eu não nasci crente, meus pais não eram crentes, eu vim para Jesus aos 25 anos, mas eu vou te falar uma coisa muito séria, cara. Se eu tive um homem pra caramba para me ensinar, foi meu pai. Sabe? Então eu não fui de bulir ninguém, sabe? Então aprendi esse princípio dentro da minha casa, né? E aí nós vemos as pessoas sofrendo desta maneira aí, de pais que, por causa de um relacionamento, gerou um filho, os filhos estão abandonados. Então, assim, as emoções de uma criança, você veja que a dona escreve com 44 anos, pastor Fábio. 44 anos essa mulher sofrendo, rapaz. A dor é atual, né? Mas por quê? Porque a dor foi gerada lá na adolescência, né? Então é difícil Olha demais. aqui, gente, minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, diz um ouvinte, e meu pai abandonou a mim e meus irmãos pequenos para assumir filhos da nova esposa. Ele nos abandonou material e emocionalmente, até hoje sofremos esse trauma, diz aqui uma de nossas ouvintes. Tenho 45 anos, outro ouvinte, meu pai com 11 anos, ele nunca me reconheceu como filha e nem quero ele na minha vida, porque nas horas em que eu mais precisei dele, ele nunca esteve comigo, nem comigo, nem com a minha mãe. Ouvinte, hoje tenho 49 anos, já formei minha família, mas não conheço meu pai e nem conheci, porque minha mãe saiu e me deu para desconhecidos. Mas a minha avó me resgatou e me criou. Outro ouvinte. Meu pai foi um pai ausente, não me criou, nunca me fez falta. Agora minha mãe que morava comigo nunca me deu um beijo, um abraço, era tão ausente quanto meu pai. São dores. Eu fico pensando como a gente vai ensinar uma pessoa dessa a perdoar, né? Nós vamos conseguir ensinar uma pessoa dessa a perdoar primeiro, com um sentimento desse tem que ser curado, terrível que está ferido na alma dela, gente. Então, assim, caramba, o cara primeiro tem que passar por um processo de cura. Agora, o seguinte, que consequência é essa? É de uma sociedade que tem como Deus primeiro o prazer. A nossa sociedade endeusou o prazer. É tanto que eu ficava ouvindo e fico vendo ainda as propagandas de prevenção, vamos dizer assim, de doenças venéreas. Faça isso, faça aquilo.
como se dissesse, mas nunca deixe de buscar o prazer. Sim. Isso aí. As autoridades acabam Use ensinando. aquilo, faça isso, tenha precaução, mas não deixe de ter prazer. É como o pastor Então, disse. é o Deus da nossa sociedade, é o prazer. Isso é o reflexo de uma sociedade caída. É o reflexo de uma sociedade moralmente caída. Acredito que a igreja é uma resposta para ela, mas esse é o reflexo. É isso que está espiritual, exatamente, é isso que está diante de nós. O que eu quero dizer para essas pessoas que estão se colocando, né, e até nos dando esse privilégio de abrir a sua vida para nós aqui a partir de um relato que foi trazido inicialmente. Eu estava falando com o pastor Nonato aqui, como a nossa voz tem eco, né? E como isso alcança as pessoas. Mas eu quero colocar duas coisas. Primeiro, Jesus te ama com amor eterno. Jesus ama você muito mais do que qualquer pessoa pudesse amar você. Teu pai poderia te amar no máximo do suprassumo, que não seria equiparado ao amor de Deus. Você tem um amor eterno disponível para você, que supre todas as carências amorosas que você pode ter na sua vida. É o amor ágape de Deus. Você precisa provar desse amor, quem ainda não provou. Se você provou, porque isso não tem a ver com o simples fato de a gente ser crente, mas com o fato de a gente ser gente, mas tendo provado o amor de Deus e você ainda tem dificuldade com essa questão, procure o seu pastor, procure uma ajuda psicológica, porque existe atendimento para esse tipo de trauma, de complexo, e você precisa se curar e se libertar dessa situação. Ouvintes contando, não param de entrar histórias. É duro isso. Meu pai deixou minha irmã com 5 anos, 2 e 5 anos. Depois de 20 anos, ele quer cobrar de nós alguma coisa. Ainda reclama pelo que nós fizemos com a nossa mãe, ou pela nossa mãe. Ouvinte, fui mãe solteira com 18 anos, o pai não assumiu. Hoje a minha filha tem mais de 30 e o pai se aproximou dela quando ela tinha quase 30. Hoje eles têm um ótimo relacionamento. JR, foi abandonada pelo meu pai com apenas 4 meses de vida. E para minha mãe eu fui um peso. Então eu fui abandonada por ela. Sofri muito com a minha tia que me criou, mas graças a Deus hoje eu sou mãe e daria a vida pelos meus filhos. É isso aí. Ouvinte dizendo, estou me vendo nessas histórias. A minha foi muito jovem para Niterói trabalhar e lá conhecer o meu pai, minha mãe, né? Eu nasci aos 9 meses quando eu nasci, a minha avó materna pediu ao meu tio para viver com ele na cidade onde eu vivo e ele me levou para lá. A história é longa que, ouvinte, eu não estou conseguindo ler, você me perdoa. Mas ela menciona o falecimento de um, o abandono de outro e ter que enfrentar essa vida sozinha. JR, isso também dói. Minha filha tem 19 anos, passou por isso. A vitória dela não é celebrada por ele não acompanha, não dá assistência, ele não sabe nada. Outro ouvinte, meu pai abandonou a minha mãe depois de 30 anos de casados. Na época eu tinha 24. Esqueceu da sua família por causa da família nova. Hoje, depois de 22 anos, ele quer que nós o ajudemos, mas ele se esqueceu de nós. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos e minha irmã tinha 3 meses. Depois de muitos anos, meu pai passou a buscar a mim e a minha irmã para passarmos domingos com ele. Quando fiz 10 anos, ele parou de nos ver. E a minha mãe sempre quis nos jogar contra ele e eu nunca aceitei. A minha irmã não aceita. Hoje ele e eu nos relacionamos bem. Eu tive um encontro com Deus e eu o perdoei. Estas histórias são, e não param de entrar aqui, e eu vou dizer isso para os irmãos com sinceridade, infelizmente. Porque eu não gostaria que os meus ouvintes passassem por isso. Mas a gente sabe que na vida a gente tem muitas lutas, né? E os sofrimentos de cada um deles é um sofrimento real. E eu queria que você, ouvinte, que passou por isso, se sentisse de alguma forma amado.
ainda que você não tenha o seu pai ou a sua mãe, ou não tenha o carinho de uma família, ou você tenha sido de alguma forma deixado de lado e abandonado ou abandonada, que você se percebesse no lugar daquele que é acolhido, que é amado por Deus, e que esse amor de Deus se revela de várias formas. E uma das formas que esse amor de Deus se revela é através do amor da igreja. A igreja é um lugar onde a gente é igual, onde quem tem pai, quem não tem pai é tratado da mesma forma porque é filho do papai do céu. Quando meus pais me ensinaram, e meus pais me deram muito amor, e por isso que me emociona, porque a gente sente muito quando o outro não tem isso, né? E eu tenho pais maravilhosos, eu queria que todo mundo tivesse. Verdade. E um lar feliz. Mas a gente não consegue tudo na vida, né, ouvinte? Então, se você não tem isso e tem dificuldade com isso, lembre-se que você, por Deus, é amado, que você é precioso, é preciosa, e por mais que você tenha passado por isso, você não passou por isso sozinho, tem muita gente que passou por isso também. E talvez seja uma boa ideia você se unir a pessoas que passaram por isso, e essa troca de respeito, de amor e de carinho é fundamental. E eu quero te dizer que uma coisa muito difícil é perdoá-lo ou perdoá-la, mas esse é um milagre que Deus vai operar na sua vida. Sim. Porque você precisa estar livre disso. Sim. Enquanto você não perdoar, você vai ficar aprisionado numa esfera de terror, porque tudo vai lembrar você disso. E não adianta pensar que dá para rolar a vida, que a vida que segue. Se seguisse mesmo, a gente não estava discutindo esse assunto aqui. Isso vai ser o fantasma que vai acompanhando as nossas disfunções psíquicas. Elas interferem no nosso comportamento e na totalidade da nossa existência. Quando a pessoa tem, vamos dizer assim, tem uma família, assim como o JR citou, aí você até admira quando você ouve essas coisas. Por exemplo, eu ainda tenho pai e mãe, com mais de 90 anos, mas tem. E eles são casados desde novos. Eu tenho mais de 40 anos de casado também. E tenho 4 filhos e 6 netos. Coisa linda mesmo. Então, a gente vê essa história, a gente pensa, que é isso? Isso existe? E a dor é muito grande? Não dá para você dizer, eu me coloco no lugar dessa pessoa, não dá. Eu acredito. Muito profunda a dor. Eu acredito que algumas pessoas nesse momento, sendo bem breve, né? Algumas pessoas nesse momento se perguntam, ou em algum momento da história, né? Por quê? Por quê? E quase que uma fala final minha aqui, o Velho Testamento aponta para o fato de que existem coisas que Deus deixou encobertas, pastor Nonato. Tem coisas que ele revelou. O conceito de soberania de Deus vai dizer que nem tudo a gente vai entender. Mas sobre todas as coisas que a gente vai entender e as que a gente não vai entender, precisamos crer no senhorio dele sobre todas as coisas. Romanos 11, queria que você ouvisse isso. O fim do texto fala algo muito lindo. Eu quero ler aqui, são alguns versículos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha o que ele diz de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis o seu caminho. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele lhe recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Alguém morreu, a glória é dele. Alguém nasceu, a glória é dele. Tudo que aconteceu, a glória é dele. Precisamos apurar e alcançar essa compreensão de que, em última instância, tudo que Deus faz é para a glória dele. Então, cara, que você se sinta abraçado, reconfortado por nós aqui. É impressionante ver o JR, que é um pastor e que é alguém que lida diariamente com gente se emocionando, porque isso é do dia a dia, do cotidiano, mas nós cremos em um Deus, que é Senhor sobre todas as coisas e que cuida de todos nós com amor eterno. Eu quero fazer 2 destaques e uma observação. O primeiro destaque é uma ouvinte que escreveu entre todas que acabou vendo a filha como um peso, né? Vendo a filha com um peso. Cara, isso é terrível. Terrível. Mas, por outro lado, uma outra ouvinte escreve e diz que criou a filha sozinha e aos 30 anos
essa filha se aproximou do pai, ela deu toda a base, e essa filha hoje vive bem com o pai. Então você veja que diferença. Uma que ajudou, falou mal do pai pra filha, isso aí, né? Uma que ajudou e a outra que vê a filha como um peso. Gente, não vê o filho como peso, pelo amor de Deus. Não veja que porque deu errado o teu relacionamento que o filho agora é um peso. Não faça isso. Não maximiza esse sofrimento do filho. E a minha observação é justamente, eu tinha até anotado aqui, pastor, é justamente essa pessoa extraordinária que é o reverendo JR. Cara, ele quase mexeu muito com a gente aqui também, com o trabalho nas emoções. Ele não está fazendo um programa aqui simplesmente mecanicamente. As emoções tomam conta, e o ambiente aqui, nesse momento, é um ambiente tomado de emoção, de Deus, de vontade de orientar de uma forma muito correta de Deus, sabe? Então, assim, eu quero expressar a minha alegria de fazer parte dessa família, de fazer parte desse lugar, nesse momento tão especial que nós estamos aqui para poder orientar esses ouvintes. Glória a Deus. Vamos, Marcela, tem uns aniversariantes aí. Vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes, vamos recompor. Vamos lá, a gente precisa cumprir a missão aqui, nós temos aniversariantes e vamos deixar esse ambiente agora de oração. A gente vai estar orando por esse assunto e eu queria pedir a você que está vivendo isso, que você orasse por outros, não orasse apenas por você agora. Talvez você esteja vivendo uma história muito complexa. Hoje veio tudo à mente, né? Você juntou a história toda aí na sua cabeça. A gente que vai lendo aqui, vai lendo uma, outra, a gente vê a dor e o sofrimento das pessoas. Vamos orar agora por essas pessoas que estão passando por essas dificuldades muito grandes e dizer para os pastores que esse ambiente só é assim por causa de vocês aqui. Porque Deus está aqui conosco, a ação do Espírito Santo, Marcela Bastos, e a gente tem que ter, enfim, esse amor que a gente tem por tudo que a gente faz pelos ouvintes e viver a vida um do outro. Hoje eu fiquei imaginando, né? Pensando, a gente se coloca no lugar das pessoas que não têm o que a gente tem, o sofrimento que tem e o quanto a gente deve lutar pela causa do outro e quando nós orarmos aqui, daqui a pouquinho, nós vamos estar de maneira muito especial clamando ao Senhor por esse assunto, só que a gente não vai só orar aqui. Então quer dizer para você ouvinte que a vida vai continuar, daqui a pouquinho você vai almoçar, você tem aí seu trabalho, suas atividades, mas saiba que muita gente vai estar intercedendo pela sua vida. E no momento que você se sentir sozinho, você falar assim, puxa vida, eu tô sozinho. Lembra assim, ó, tem gente orando por mim. E Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que existe uma nuvem de testemunhas, que existe um remanescente fiel, que existe um povo de Deus. Ainda que você diga assim, poxa, mas eu não sou tratado de forma carinhosa pelas pessoas e tudo. Às vezes o ambiente realmente é muito hostil. Mas não desista, não. Não desista, não. Porque a boa obra que foi iniciada, ela há de ser completada. Amém, com a graça do Senhor. Amém. É o que nós cremos, nós vamos buscar e vamos pedir isso em nome de Jesus. Marcelo. Vamos dar aqui parabéns para o pastor Marcos Fernandes, da Assembleia de Deus Ministério Plena Unção, na Tijuca, o pastor Douglas Milani, da Igreja Metodista Wesleyana, na Rocinha, o pastor Marcos Paulo, da Assembleia de Deus Unção e Palavra, em Belfor Roxo, e o pastor Alex, da Igreja Fonte Inesgotável, em Jardim Nóia, em Vilar dos Teles. E também pedir oração aqui, JR, aqui aos nossos pastores, quando forem nos levar a Deus em oração, pela vida do menino Adrian da Silva. Ele tem 6 anos, talvez vocês tenham lido a matéria dele em algum jornal. O Adrian, na segunda-feira, estava indo para a casa dos primos, numa das ruas em São Gonçalo. Por causa da ventania de domingo, tinha um fio desencapado, onde o Adrian se apoiou, e no que ele se apoiou, ele tomou uma descarga elétrica. O pai dele conta que ele chegou a ver fumaça saindo de dentro do próprio filho, e a avó está pedindo que todo o povo ore. E ela disse, só Deus pode salvar o meu neto. E nós conhecemos esse Deus que é capaz de todas as coisas. Amém.
Muito obrigado, queridos pastores. Muito obrigado, pastor José Derivaldo. Um abraço, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Queria mandar um abraço pro meu cunhado, ele cobrou, ele tá sempre nos ouvindo, meu cunhado Paulo, presbítero da Assembleia de Deus no bairro Amazonas, em Campo Grande. Amém. Paulo, Deus te abençoe infinitamente, meu querido. Pastor Fábio, obrigado, querido. Um abraço. Um abraço a você, JR, mais uma vez nos dando aula aqui hoje. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Estamos em oração por todos que entraram aqui em contato com a gente. Pode acreditar que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Bispo Sérgio Nonato, obrigado, um abraço, meu irmão. Também quero agradecer e mandar um abraço aí pro Marcelo, da empresa Nova Opção, que aluga maquinários lá. E também para nossa igreja. Hoje eu vou estar na nossa igreja de Belfor Roxo, na nossa campanha Haja Luz. Amém. Na Maestro Germano Dias Teixeira 175. Vamos orar. Vamos apresentar esses temas, esses nomes e essas histórias diante de Deus. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Nós vamos clamar pelo consolo de Deus e o aconchego de Deus para aqueles que se sentiram abandonados ou que até hoje se sentem, alguns pelos pais, outros até pelos filhos. Gente que precisa ser consolado, confortado, animado, encorajado, fortalecido pelo Senhor. Gente que vai experimentar um milagre da parte de Deus, um milagre capaz de fazer com que haja perdão, que haja restauração de vida emocional, de vida espiritual, em nome de Jesus. Nós queremos louvar o teu nome nesse início de tarde e agradecer ao Senhor pela vida desses pastores que hoje estão aniversariando. Pastor Marcos Fernandes, da Assembleia de Deus, Plena Unção, pastor Douglas Milani, da Metodista Eliana da Rocinha, pastor Marcos Paulo, da Assembleia de Deus, Unção e Palavra, pastor Alex, da Igreja Fonte Inesgotável de Vila dos Teles. Deus, muito obrigado pela vida dos teus filhos, prospere e abençoe. Agora, queremos em especial também orar pelo Adrian da Silva, oh meu Deus, que recebeu essa descarga elétrica, está mal, mas tu és o Deus que pode dar uma palavra e nós cremos no poder que o Senhor tem de visitação, de cura. Aquele homem falou uma palavra tua basta, nós falamos nesta tarde uma palavra tua basta. Meu Deus, em nome de Jesus, arranca ele desse quadro, dá vitória para testemunho e glória do teu nome. Agora, meu Deus, nós queremos colocar diante do Senhor essa multidão de pessoas que hoje no mundo todo está sofrendo, com o emocional abalado, com o psique arruinado por causa de atitudes de pais, meu Deus, que mexeram, que feriram, que atrapalharam no crescimento e desenvolvimento dessa pessoa. Meu Deus, são pessoas que foram abandonadas ou por pai ou por mãe, pessoas que estão vivendo até hoje sofrendo, pessoas que não sentem alegria, pessoas que não sabem o que é ter paz, pessoas que não sabem o que é ter prazer, porque um dia foram feridos, agredidos, meu Deus, onde as emoções foram bombardeadas por atitudes impensadas de pessoas irresponsáveis. Oh meu Deus, mas nós queremos te pedir que o Senhor alcance nesta tarde essas vidas por essas ondas de rádio. Oh meu Deus, vai visitando, Espírito Santo. Espírito Santo visita cada ser, cada pessoa, consola, conforta, dá poder de perdão a essas pessoas, dá poder delas se levantarem e continuar uma vida sem interrupções, meu Deus, sem nada atrapalhar, porque isso no emocional atrapalha a pessoa a viver, a fazer, a tratar, a fazer qualquer coisa, mas tu és o Deus que podes nessa hora visitá-lo, porque eu não creio que esse assunto veio nessa rádio, tomou essa rádio, o assunto que tomou essa rádio o tempo todo nesse momento do debate sem um propósito. Nada que o Senhor faz é sem propósito, há um propósito. Então visita nesta hora esta família, essa pessoa, essa criança, esse adulto, essa pessoa que está bombardeada, e muda essa história, muda a história dessas pessoas. Meu Deus, faça os pais também procurar, pais que abandonaram, pais que não querem registrar, pais que não querem tratar, pais que não querem cuidar. Tira esse sentimento. Nós sabemos que a tua palavra diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos
muitos esfriariam, mas nós pedimos a tua intervenção misericordiosa para mudar essa situação nessas famílias, nessas pessoas, no nome de Jesus. Agora, meu Deus, toma a nossa nação, toma o nosso estado, muda essa violência, muda essa situação, visita os enlutados, os enfermos, cura em nome de Jesus e toma a nossa saída dessa rádio, guarda-nos de todo mal, de crimes de sangue, de homens sanguinários, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor. Assim nós oramos no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.